Irmãos, o Espírito Santo do Senhor Jesus é sobre mim, não só para revelar os segredos e os mistérios do Pai eterno em nossos dias, mas o Espírito da verdade, o Espírito Santo do Senhor Jesus, o Espírito da verdade, da justiça e do correto juízo de Deus é sobre mim para restaurar a vinha do Senhor, outrora danhada ou danificada pela nação pecaminosa de Israel, o falso profeta, o anticristo, o filho da perdição, para quem o Senhor deu carta de divórcio para sempre. E assim, o Senhor mesmo destituiu para sempre toda a nação pecaminosa de Israel da sua glória, da sua verdade, porque Israel é o grande impostor, o falso profeta, o anticristo, o filho da perdição, não só porque se esqueceu do quarto mandamento, mas fez toda a população mundial tropeçar nos 10 mandamentos. E, portanto, toda a população mundial permanece em pecado porque são transgressores da lei e do sábado da criação. Portanto, assim fala Deus, assim diz o Senhor por meu intermédio a toda a humanidade, a população mundial. Irmãos, a partir do momento que Israel se esqueceu do quarto mandamento, porque Israel não lembra e nem guarda o sábado da lua nova, o sábado da criação de Deus, por meu intermédio, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, o sábado da criação de Deus não é o sábado da besta, não é o sábado da igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, conforme o calendário, conforme o sábado dos dias da semana do calendário gregoriano ou judaico, da igreja judaica de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Mas o sábado da criação de Deus, por meu intermédio ou ainda por meio de Cristo, sempre foi e o será por este calendário eterno, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Seja no mês de 29 ou de 30 dias, o calendário gregoriano tem 31 dias, quando a imutável palavra do Senhor diz que não se pode acrescentar ou retirar um tio, uma vírgula, uma letra, um J, e consequentemente, não se pode acrescentar ou diminuir um número, De certo que Israel e a população mundial inteira não lembra e nem guarda o sábado da criação conforme o sábado da lua nova. Ninguém está guardando o sábado da lua nova. Ninguém lembra do sábado da lua nova. E, consequentemente, o sábado da criação de Deus, sempre foi e o será por toda a eternidade, conforme o ciclo da lua. Em um período de um mês, seja este mês de 29 ou de 30 dias, o ciclo da lua, ele é eterno. O ciclo da lua tem 4 fases. Com o sábado da lua nova, o sábado da lua quarto crescente, o sábado da lua cheia, e o sábado da lua quarto minguante, para findar novamente com o sábado da lua nova. E então, se Israel outrora o portador da Torá, da luz do Senhor, mediante a Torá, a Tanakh, o Antigo Testamento, porque Israel não prevaleceu andar na luz do Antigo Testamento, mas Israel rejeitou, Israel desprezou
os estatutos, né? Israel desprezou, Israel rejeitou os estatutos e os juízos, não só da lei dos 10 mandamentos, mas de toda a palavra do Senhor, né? E portanto Israel caiu. E para toda a nação pecaminosa de Israel, o Senhor deu carta de divórcio para sempre, né? Portanto, se Israel se esqueceu do 4º mandamento, porque Israel não guarda e não lembra do sábado da lua nova. Israel lembra e guarda o sábado do diabo, de Satanás, conforme os sábados ou o sábado, né, do calendário gregoriano e judaico, da igreja judaica de Jerusalém ou de Israel, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus por toda a eternidade. Então, por este motivo, porque Israel se esqueceu do sábado da criação conforme o sábado da lua nova, não tem ninguém lembrando ou guardando do 4º mandamento. Ninguém lembra, ninguém está lembrando ou guardando o 4º mandamento. E o 4º mandamento se refere ao sábado da criação de Deus por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Então, o sábado principal, né, o sábado principal é o sábado da lua nova. A contagem dos dias da semana, a contagem dos dias de uma semana, né, de cada mês bíblico ou lunar, porque o calendário de Deus bíblico, ele é lunar. Então o Senhor deixou 2 luzeiros no céu, a saber, o sol e a lua. E a contagem, né, ou a soma dos dias da semana de um mês bíblico e lunar, o mês bíblico, ele sempre foi um mês lunar. Por quê? Porque os dias da semana é conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Então, como é que eu sei, mediante a luz da Torá, da Tanakh, do Antigo Testamento e da lei de Deus, que determina que não se esquecesse do 4º mandamento, né? Todos se esqueceram do 4º mandamento. E todos se esqueceram do 4º mandamento pelo ensino e o aprendizado errado da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. De certo que, como é que eu sei quando cai o último dia de cada mês? É simples. Quando no céu, né, no céu surge ou de pronto está a lua nova. A lua nova, ela só cai uma vez por mês, a cada mês, a lua nova. Então, o último dia de cada mês, seja este mês de 29 ou de 30 dias, né? Seja este mês de 29 ou de 30 dias, mas nunca de 28 e nem de 31 dias, o último dia de cada mês, eu sei, devido a este calendário perfeito, profético e eterno, né, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Então, o último dia de cada mês, ele cai com o sábado da lua nova. Um detalhe: o que foi retirado do sábado da lua nova, o que foi revogado ou feito extinto para sempre, foi o sábado cerimonial. Porque de uma lua nova a outra se fazia, né, se praticava, né, a cerimônia do sacrifício de animais para a remissão do pecado do antigo povo de Israel. Então,
O que foi revogado ou feito extinto para sempre foi o sábado cerimonial. O sábado cerimonial se praticava, né, o sábado cerimonial em que se sacrificava animais para a remissão do pecado, né, da nação pecaminosa de Israel, pelo sacerdócio temporão ou temporário na ordem dos levitas. O sábado cerimonial, né, foi eliminado, foi extinto, foi revogado. Assim como o sábado cerimonial foi retirado do sábado da lua nova, foi revogado também, né, foi extirpado, foi extinto para sempre o sacerdócio temporão ou temporário na ordem dos levitas. Então, note que houve um acréscimo ou uma mudança da lei e do sacerdócio, né? A lei mosaica, a lei de Moisés, ou ainda a lei judaica, pelo sacerdócio temporão ou temporário na ordem dos levitas, foi eliminado, foi extinto, foi revogado para sempre. Então, o sábado cerimonial foi revogado, né? Não se pode mais praticar no sábado da criação de Deus, conforme o sábado da lua nova, não se poderá, nem se pode mais, por toda a eternidade, praticar o sábado cerimonial no que diz respeito a sacrifício de animais para a remissão do pecado, né, de Israel, até porque Israel também foi revogado, foi destituído para sempre do céu, da terra prometida, da glória de Deus para sempre. Então o sábado cerimonial não existe mais. Não existe mais. O que existe, né, e será por toda a eternidade, é o sábado da criação, conforme o sábado da lua nova, conforme o sábado da lua quarto crescente, conforme o sábado da lua cheia, conforme o sábado da lua quarto minguante. Assim é o sábado de Deus, fácil, easy, né? Ou seja, muito fácil de entender e compreender. Que diferente do sábado, do falso sábado, do calendário gregoriano e judaico, esse é o sábado da mentira e do engano. Por quê? Porque o sábado de Satanás ou do diabo, o falso sábado da igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, da igreja judaica de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, esse falso sábado do calendário gregoriano, ou judaico ou hebraico, de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, esse falso sábado do calendário contaminado e corrompido, seja ele o gregoriano ou o calendário judaico, porque o sábado de um é a desgraça do outro, né? E, portanto, esse sábado da igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, da nação pecaminosa de Israel, porque dos profetas de Jerusalém, ou da igreja judaica de Jerusalém, se derramou a impiedade do ensino e do aprendizado errado sobre toda a terra. Portanto, o sábado do calendário gregoriano, que é a mesma desgraça do Satanás, do calendário, do sábado, do calendário judaico, tudo é uma desgraça e uma maldição, porque está conduzindo a população mundial inteira ao inferno do lago de fogo, que arde com fogo, tormento e enxofre por toda a eternidade, aos incrédulos, aos que não acreditam em Deus por meu intermédio, aos que não acreditam em mim, em nossos dias. Por quê? Porque se Israel se esqueceu do quarto mandamento, e Israel não lembra do sábado da lua nova, então Israel é o falso profeta, Israel é o filho da perdição, Israel é o maior
é o maior impostor e transgressor da lei e do sábado da criação. Por quê? Porque Israel não lembra e não guarda o sábado da lua nova. Israel lembra e guarda deste sábado do diabo e de Satanás por meio do seu calendário contaminado e corrompido. E por quê? Porque o sábado do calendário gregoriano, né, que tem 31 dias, tem mês ou meses de 31 dias, calendário gregoriano. E, além do mais, conforme a imutável palavra de Deus através de Ezequiel, capítulo 5, versículo 5 ao 10, quem trocou todos os estatutos e os juízos da lei ou dos mandamentos do Senhor, porque Israel não guarda nenhum mandamento da lei dos 10 mandamentos. Israel não guarda, não lembra. Nem Israel e nem a população mundial inteira. Mas Israel se esqueceu não só do 4º mandamento, porque Israel não lembra do sábado da criação. O sábado que Israel lembra, né, e a população mundial inteira, é o sábado da besta. O falso sábado, né, da igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, que é o sábado, né, que é o sábado do calendário gregoriano e do calendário judaico. Porque o sábado do calendário gregoriano é a mesma desgraça, é a mesma maldição e a condenação a todos que vêm lembrando, guardando e idolatrando o sábado do calendário gregoriano, porque o sábado, o 7º dia de sábado do calendário gregoriano é a mesma desgraça do sábado maldito do diabo e de Satanás, conforme o calendário judaico, da igreja judaica, da igreja sabatista, né, da igreja sabatista, judaica e da igreja adventista do 7º dia de Satanás. Por quê? Porque eles guardam, né? Eles guardam o mesmo, eles lembram e guardam ou idolatram, né, o falso sábado pelo calendário gregoriano e judaico, da igreja prostituta, caída e divorciada de Deus para sempre. Mas eles não lembram do sábado da lua nova. Então, o sábado de Deus, o sábado eterno do Senhor, o 7º dia de sábado, né, eterno do Senhor, é conforme o ciclo da lua. Isso foi muito bem detalhado e explicado ou explícito em Gênesis. No primeiro dia, Deus criou os céus e a terra. E assim, no quarto dia, né? No quarto dia, se eu não me engano, ele criou o sol e a lua, 2 luzeiros no céu, no firmamento, porque a lua ou ainda o ciclo da lua em suas 4 fases no céu, no firmamento, é a lua ou o sábado da criação de Deus, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, né? O sábado da lua nova, se não o principal, porque todos os sábados, conforme o ciclo da lua, é o sábado da criação de Deus, por meu intermédio ou ainda por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua no céu ou no firmamento. Esse é o sinal de Deus, né? O sinal de Deus por meu intermédio para esta igreja de Cristo ainda no deserto em nossos dias. Um detalhe, a lua no céu, no firmamento, o ciclo da lua em suas 4 fases é o sinal de Deus, ou ainda o sinal de Cristo, né? É o 7º dia de sábado da criação, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. E a lua está fixada por toda a eternidade no céu, no firmamento, acima das vossas cabeças hipócritas. Então, o sinal de Deus no céu,
ou ainda o sinal de Cristo no céu, certamente é o sábado, o sétimo dia de sábado da criação, conforme o sábado da lua nova, que Israel se esqueceu e levou a toda a população mundial a se esquecer do quarto mandamento. Então, note que o sinal de Deus no céu é a lua, ou o sábado da lua nova, né, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Mas o selo de Deus, por meu intermédio, é a lei de Sião. Tanto é que em alguma parte da Bíblia, a palavra de Deus outrora, né, ela diz: sela, resguarda ou liga o testemunho. Ligar o testemunho tanto do antigo, ligar o testemunho do antigo com o Novo Testamento. Por exemplo, se eu não me engano, é em Amós 3:7 e Apocalipse 10:7, né? O Senhor disse que haveria de revelar os seus segredos, os seus mistérios por meio de Cristo, seu Messias, agora nos últimos dias. Então, em Amós 3:7, né? Se você pegar Amós 3:7, a palavra do Pai, outrora por meio dos seus servos, os profetas, e pegar Apocalipse 10:7, você vai ver que está fazendo uma ligação entre a palavra do Pai e a palavra do Filho, né? Por meio dos discípulos e apóstolos. Então, quando o Senhor diz, liga o testemunho, sela a lei nos meus discípulos, né? Como houve uma mudança ou um acréscimo da lei e do sacerdócio, porque o sacerdócio temporário na ordem dos levitas foi revogado ou feito extinto para sempre. Então, em nossos dias, eu sou servo sacerdote do Deus vivo e altíssimo, pelo sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque. E a lei de Sião é para santificar, purificar, né, preparar e selar na testa, na alma, na consciência, na mente, na memória, os servos de Deus, por mim mesmo, por meu intermédio, agora em nossos dias, os dias de hoje. Portanto, quando Israel, né, a partir do momento que Israel se esqueceu do quarto mandamento, então toda a nação pecaminosa de Israel foi destituída para sempre da glória do Senhor. Portanto, irmãos, ninguém é santo sem antes praticar a purificação do seu pecado, conforme a lei de Sião, por meio de Cristo, o servo sacerdote do Deus vivo, conforme o sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque. Ou seja, até então, o retorno do Espírito Santo do Senhor Jesus sobre o seu Cristo, o seu Messias, agora em nossos dias, não existia nenhum modelo, né, ou prática fiel da purificação do pecado ou do pecador, para que o corpo ou a igreja de Cristo pudesse se tornar santa e sagrada. Até porque houve um acréscimo na lei, com a mudança em definitivo do antigo sacerdócio levita, que fora revogado e feito extinto para sempre. Ou seja, depois que toda a casa de Israel e todo o sacerdócio temporâneo e temporário na ordem dos levitas foi revogado e feito extinto para sempre, de lá para cá foi aberto a porta da graça de Cristo, até o seu fechamento agora em nossos dias, né? Ou seja, anteriormente, ao abrir da porta da graça de Cristo, anteriormente, todos tinham que pagar pelo seu pecado. Todos tinham que pagar pelo seu pecado, né? Tinham que ir no templo de Salomão, onde ali estava guardado em uma arca de madeira a lei dos 10 mandamentos. Porque antigamente
quem pecava contra a lei dos 10 mandamentos, outrora escrito pelo dedo de Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, escrito pelo Espírito Santo do Senhor Jesus e entregue a Moisés, todos que pecavam contra a lei dos 10 mandamentos tinham que pagar pelo seu pecado, né? E assim, a porta da graça ainda não estava aberta. Não estava aberta. Mas, depois que o Senhor Jesus Cristo veio e viu que aquele antigo modelo não surtia, né, efeito ou feito salvador, né, salvador para a nação pecaminosa de Israel, porque Israel já estava pecando conscientemente. Depois de ter a lei dos 10 mandamentos que dizia não matar, não roubar, não idolatrar, lembrar, ou ainda dizia que deveria ser lembrado, né, para sempre a guarda ou a lembrança, né, do 7º dia de sábado, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, né? Então, Israel, a nação pecaminosa de Israel, pecava conscientemente e aleatoriamente. Por quê? Porque Israel se esqueceu não só do 4º mandamento, mas se esqueceu de todos os demais mandamentos. Ou seja, paralelo à lei de Deus que dizia não pecar, não roubar, não usurpar, não mentir, não idolatrar, mas que todos deveriam lembrar e guardar o sábado da lua nova, o sábado da criação, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Então ocorreu que Israel rejeitou, Israel desprezou todos os estatutos e os juízos de cada mandamento da lei de Deus. E, portanto, paralelo à lei dos 10 mandamentos, tinha a lei judaica, tinha a lei de Moisés, né? E conforme a lei de Moisés, conforme a lei de Moisés, a lei judaica dizia que se você pecasse contra a lei dos 10 mandamentos, então deveria mostrar arrependimento, né? Deveria mostrar arrependimento conforme a lei judaica, pelo antigo sacerdócio temporal ou temporário na ordem dos levitas. E assim, a antiga casa de Israel, o antigo povo de Israel era perdoado, mas não estava surtindo efeito, já não tinha mais efeito ou feito salvador, porque aleatoriamente e conscientemente Israel já havia rejeitado e desprezado os estatutos, os mandamentos, porque os estatutos da lei dos 10 mandamentos, os estatutos da lei de Deus, outrora escrita pelo dedo de Deus, os estatutos são os mandamentos da lei dos 10 mandamentos. E os juízos são as regras que você jamais deveria quebrar. E assim, quem quebrou ou pisou na lei dos 10 mandamentos, quem quebrou este antigo acordo não foi Deus, mas foi a nação pecaminosa de Israel, né, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Então, posto que toda a nação pecaminosa de Israel se esqueceu do 4º mandamento e ainda seduziu ou induziu a população mundial a lembrar e guardar o sábado do diabo e de Satanás, como foi ontem, né? Como foi ontem, dia 2 de outubro de 2021, o sábado da desgraça, o sábado do diabo e de Satanás, né? O sábado do diabo e de Satanás, conforme o calendário gregoriano e judaico,
né? Neste período do mês de outubro, o sábado do diabo ocorreu ontem, porque hoje é dia 3, um suposto domingo, um suposto primeiro dia da semana, que não é conforme os dias da semana, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Depois vou explicar essa situação, como é que eu sei quando ocorre o primeiro dia da primeira semana de cada mês e quando ocorre o último dia da 4ª semana, né? O último dia de cada mês. E então, nos dias deste mês de outubro, o mês de outubro ele terá 31 dias. Já começou errado, porque acrescentaram um dia. Quando a imutável ou indivisível palavra de Deus diz que não se pode acrescentar ou diminuir um tio, uma vírgula ou uma letra, consequentemente serve também para os números. E o calendário gregoriano tem 31 dias, então já está errado. Por esta razão, a confusão e a divisão, né, da população mundial inteira, porque está seguindo, imitando, copiando e pirateando as abominações da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Então, no mês de outubro, caiu ontem, dia 2, o sábado da desgraça, né? Vivendo na graça, porque ninguém deveria pagar dízimos e ofertas a esses vagabundos e vadias, seja da religião ou da política, vivendo de graça ou na graça, ninguém deveria pagar nada. Ninguém deveria pagar nada. Ninguém deve pagar nada, nem pagar e nem cobrar. Porque a cobrança e o recebimento indevido é roubo, é usurpação. E então o sábado da desgraça no mês de outubro caiu ontem, vai cair no dia 9. Um detalhe, hoje é dia 3. Hoje, pelo calendário ímpio, imundo, maldito, desgraçado, né, do calendário gregoriano e judaico, hoje seria um suposto primeiro dia da semana, chamado de domingo, porque se o sábado da criação foi mudado, certamente foi mudado também o domingo. Hoje não é domingo. Pelo calendário bíblico, hoje não é o primeiro dia da semana, porque o domingo é conhecido como o primeiro dia da semana. Então, se Israel rejeitou ou se esqueceu do 4º mandamento, né? Então, se Israel mudou os tempos e o calendário do Senhor, porque Israel lembra e guarda o sábado do calendário gregoriano e judaico, que não é o sábado da criação de Deus, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Então, hoje, dia 3, um suposto primeiro dia da semana, também conhecido ou chamado de domingo, se foi mudado o sábado da criação, consequentemente foi mudado também o domingo, foi mudado também o primeiro dia da semana, né? Mas ontem, dia 2, ocorreu o sábado da desgraça, o sábado do diabo e de Satanás, conforme o calendário gregoriano e o calendário judaico. E isto ocorrerá também no dia 9 de outubro, ocorrerá também dia 16 de outubro, dia 23 e dia 30. Dia 30 de outubro e ocorrerá também no dia 6, né, de novembro. Então perceba que quem mudou ou adulterou, trocou toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens, foi a igreja apostasiada ou apóstata, né, a igreja judaica de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Então não acredite na grande mentira do diabo e de Satanás por meio de falsos profetas e anticristos, desta igreja maldita do diabo e de Satanás, chamada
de Igreja Adventista do Sétimo Dia de Satanás. Por quê? Porque são 7 dias de abominações, de ensino errado, que ela promove não só em Manaus, no Amazonas, no Brasil e no mundo inteiro. Por quê? Porque eles ensinam que esse sábado de ontem, dia 2, ou sábado do dia 9, do dia 16, do dia 23, do dia 30 de agosto, é o sábado da criação de Deus por meio intermédio ou ainda por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, quando não é. E assim eles ensinam errado a toda a população mundial, porque dizem que o anticristo ou o filho da perdição ainda vai criar uma lei para mudar a guarda e a lembrança do sábado para a guarda e a lembrança do domingo. Quando Israel, o falso profeta, o anticristo, Israel é o filho da perdição, porque Israel se esqueceu do 4º mandamento, e assim eles dizem que o anticristo, o filho da perdição, ainda vai criar uma lei para ser aprovada, e assim deixarem de guardar o sábado para guardar ou lembrar do domingo. Mas espera aí. Se o sábado da criação de Deus, por meu intermédio, foi mudado ou trocado, né, pela nação pecaminosa de Israel, e assim eles estão lembrando e guardando o sábado do diabo e de Satanás, conforme o calendário gregoriano, no dia 2, no dia 9, no dia 16 e no dia 23 ou dia 30 de outubro, se o sábado da criação foi mudado ou trocado pelo sábado da desgraça do diabo e de Satanás, consequentemente, o primeiro dia da semana, que nós em português chamamos de domingo, ele também foi mudado. Por exemplo, ontem ocorreu o sábado da mentira e do engano, porque não é conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Se o sábado da criação foi mudado ou adulterado e trocado, em primeiro lugar, pela nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, porque toda a nação pecaminosa de Israel trocou a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens. Então, se eles guardam o sábado da desgraça, o sábado do diabo e de Satanás, conforme o seu próprio calendário e o calendário gregoriano, dia 2, ontem, né? Eles lembraram, eles guardam aquilo que o diabo determinou por meio da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Toda a população mundial está se maravilhando, seguindo e imitando. São cúmplices, a humanidade inteira é cúmplice, né? É cúmplice e simpatizante das abominações da nação pecaminosa de Israel. Então, se houve uma troca do sábado da glória de Deus para o sábado da desgraça, né? Para o sábado maldito do diabo e de Satanás, consequentemente, houve aí uma mudança em todos os dias da semana. Em todos os dias da semana, né? E necessariamente não é preciso que alguém, algum suposto anticristo, criado pelo espírito do diabo através não só da igreja judaica, mas principalmente através da igreja adventista do sétimo dia de Satanás, porque eles dizem que ainda vai surgir um anticristo, o filho da perdição, que vai mudar ou adulterar o calendário de Deus, né? O calendário de Deus vai mudar ou adulterar, né, o sábado para o domingo. Quando isso já foi feito ou praticado pela nação pecaminosa de Israel, o falso profeta, o anticristo, o filho da perdição, muito antes da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. O anticristo, o poder político, religioso da nação pecaminosa de Israel, o anticristo, o filho da perdição, já existia muito antes
muito antes da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas a igreja adventista da desgraça, a igreja adventista do diabo e de Satanás, permanece ensinando errado que o anticristo, o filho da perdição, ainda vai chegar, né? E vai trazer uma lei para que ela seja sancionada ou aprovada, e assim vai mudar a lembrança e a guarda do sábado para o domingo. Mas espera aí, se isso já foi feito, né? Se isso já foi feito pelo falso profeta, pelo anticristo, filho da perdição, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, porque ontem, dia 2, não foi o sábado da criação de Deus. E hoje, dia 3, um suposto primeiro dia da semana, o qual chamamos de domingo, se o sábado da criação foi mudado ou trocado pelo sábado da desgraça, do diabo e de Satanás, consequentemente, o primeiro dia da semana, do qual chamamos de domingo, também foi mudado. Porque hoje, dia 3, não é domingo. Aliás, é domingo pelo calendário gregoriano, pelo calendário do diabo e de Satanás, através do calendário gregoriano e judaico, né? Hoje é um suposto primeiro dia da semana. Mas, pelo calendário bíblico perfeito, profético e eterno, o calendário bíblico, ele é lunar. Ele é lunar, né? Então, o último dia do 7º mês de Etanim, do qual Israel mudou para Tishri ou Tishrei, um nome babilônio, né? Um nome de blasfêmia. O último dia deste 7º mês de Etanim, o nome verdadeiro bíblico é Etanim, vai cair dia 6. Daqui, hoje é dia 3, um suposto primeiro dia da semana. Então, o último dia da quarta semana, do 7º mês de Etanim, vai cair dia 6 de setembro. Daqui a 3 ou 2 dias, porque hoje é dia 3, um suposto primeiro dia da semana, chamado por nós, né? Por nós de domingo. Então, amanhã, dia 4, depois da manhã, dia 5, e no dia 6, o último dia da quarta semana, o último dia do 7º mês de Etanim. Esse 7º mês de Etanim, ele mudou de posição. Quem mudou esse estatuto ou o juízo, né, da lei dos 10 mandamentos foi a nação pecaminosa de Israel. Porque Israel não só blasfemou, quando trocou o nome de Etanim para Tishri ou Tishrei, nome babilônio, tá? Mas também mudou a posição do 7º mês de Etanim para o primeiro mês de um suposto ano novo. O primeiro mês desse ano novo judaico, né? O primeiro mês, como se fosse janeiro, pelo calendário gregoriano, né? Pelo calendário gregoriano, o primeiro mês de cada ano, suposto ano novo, o primeiro mês de cada suposto ano novo, né? Pelo calendário contaminado e corrompido dos profetas de Jerusalém, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, este primeiro mês de cada ano novo, né? É o 7º mês. É o 7º mês bíblico, é o 7º mês do calendário perfeito, profético e eterno. Ou seja, Israel mudou, modificou, adulterou, trocou, não só o nome de Etanim, o 7º mês de Etanim, mas também mudou o estatuto ou o juízo que determinava que nada pode ser mudado. O marco espiritual, o marco profético de Deus, né? O marco do tempo ou dos tempos, né, proféticos de Deus, ele não pode ser mudado, trocado ou adulterado
por filho da desgraça nenhuma. É um estatuto, é um mandamento, é um juízo eterno. Mas daí veio esse filho da desgraça, o filho da perdição, da nação pecaminosa de Israel, e trocou o 7º mês de Etanim, né? Foi trocado para o 1º mês de cada suposto ano novo do calendário judaico. Não só Israel trocou esse juízo ou estatuto, né, do eterno mandamento da lei de Deus, mas também trocou de nome. Trocou de nome. Busquem informações e vocês verão que Israel trocou o nome de Etanim, o 7º mês do calendário bíblico ou lunar, trocou o nome para Tishri ou Tishrei, né? E o nome Tishri ou Tishrei é um nome babilônio, é uma língua, é um idioma babilônio, né? Babilônio. E trocou também a posição, o estatuto ou o juízo foi trocado. De 7º mês passou a ser o 1º mês de cada suposto ano novo. Aí a desculpa do diabo e de Satanás, por meio da nação pecaminosa de Israel, filho da perdição, o falso profeta, o anticristo, que deveria mudar e adulterar os estatutos e os juízos do Senhor, chegou a partir do dia 14 de maio de 1948 e disse não, né? Ainda sou o primogênito filho de Deus. Está escrito lá em Êxodo 4, 22, se eu não me engano, é. Ei, humanidade burra, ei, população mundial estúpida do Satanás, vocês têm que me obedecer, vocês não têm que obedecer a palavra de Deus. E por que vocês devem me obedecer? Assim disse Israel para toda a população mundial, através do 4º animal político mundial da ONU, né? Então Israel disse, ei, vocês creem na palavra de Deus? Aí todo mundo balançou as pernas. A gente crê. Então prestem atenção, está aqui escrito, Êxodo 4, 22. Eu sou o primogênito filho de Deus. E a mim, né, o filho da perdição, só que ele não disse que era o filho da perdição. Ele não mostrou a carta de divórcio. Ele não mostrou a ordem de despejo que o Senhor tinha dado por meio da carta de divórcio através do profeta Jeremias, por meio do profeta Jeremias, ainda nos dias do rei Josias, diga-se, profeta Jeremias capítulo 3. Aí Israel só mostrou o tempo que Israel andou, mas não prevaleceu andar nos caminhos do Senhor. E a população mundial foi na corda, na mentira e no engano desse falso profeta, o filho da perdição, o anticristo da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, e assim acreditou neste impostor, o maior transgressor da lei e do sábado da criação. A população mundial acreditou nesse impostor. Israel é impostor, que semelhante a Jacó, roubou a primogenitura de Esaú ou de Edom. Jacó ou Israel, Jacó na pessoa de Israel, ou Israel na pessoa de Jacó, né? Não fez diferente, né? Israel não fez diferente do que fez Jacó com o seu irmão, o primogênito Esaú ou Edom. E então Israel é impostor. Aí chegou para a população mundial, através do 4º animal político mundial da ONU, e disse, olha, aqui está o testamento de Deus para mim. Vocês sabem ler ou vocês são burros e analfabetos?
Israel fez essa pergunta para toda a população mundial. Ah, não, a gente sabe ler. Mas se vocês não souberem ler, porque toda a terra está escravizada e é alienada do diabo e de Satanás por meio do filho da perdição, da nação pecaminosa de Israel, aí o diabo, que é doutor nas letras, né, que é doutor em letras, se vocês não souberem ler, porque são burros, idiotas, né, são escravos e alienados a meu favor, e isso falando do diabo, né, por meio da ONU, o quarto animal político mundial, a toda a população mundial. Se vocês não souberem ler, eu vou ler para vocês. Porque é assim que líderes políticos e religiosos, falsos profetas e anticristos, né, da religião e da política mundial, brasileira e mundial, vem praticando em nossos dias. Permanecem na mesma transgressão, ou no pecado que praticou a nação pecaminosa de Israel, porque toda a população mundial é escrava e alienada, e assim o diabo, por meio do filho da perdição da nação pecaminosa de Israel, disse: ah, se vocês não souberem ler, pode deixar que eu garanto a parada. Aí mostrou, Êxodo 4:22, olha aqui, quem é o primogênito filho de Deus? Sou eu? Sou eu ou quem? Aí todo mundo foi na corda. Como Israel se esqueceu do quarto mandamento e, consequentemente, se esqueceu de todos os demais estatutos ou mandamentos e juízos da lei dos 10 mandamentos, Israel só mostrou aquilo que lhe convém. Assim também vem fazendo a população mundial inteira. E aí todo mundo tremeu nas bases, porque aquilo que a palavra de Deus fala deve ser cumprido. Aí todo mundo aprovou, sancionou, né, a lei do diabo e de Satanás, a resolução 181 da ONU. Foi quem deu vida a este Estado latrocida, genocida, assassino e sanguinário da nação pecaminosa de Israel, para quem o Senhor já havia ou destituído para sempre, ou ainda dado carta de divórcio por toda a eternidade. De certo que Israel mudou o 7º mês de Etanim para o primeiro mês de cada suposto ano novo. Mudou também o nome do mês de Etanim para Tishri ou Tishirei, uma língua, um idioma babilônio. E conforme Ezequiel capítulo 5, versículos 5 ao 10, quem fez toda essa troca ou a mudança dos estatutos e juízos, porque esse estatuto, o quarto mandamento, e os juízos do quarto mandamento são eternos. Ninguém pode mudar, adulterar, acrescentar ou colocar uma vírgula, um número ou um tio e nem uma letra. Então esse estatuto do quarto mandamento, os seus juízos ou o seu juízo quer dizer que o 7º mês de Etanim é o 7º mês do calendário bíblico e ponto final. Mas Israel mudou esse mandamento. Israel também mudou. Ele não só mudou o estatuto, o mandamento, mas também mudou o juízo do quarto mandamento. E como foi? Israel mudou o nome de Etanim para Tishri ou Tishirei, né? Israel também mudou o estatuto, o quarto mandamento, mudou também o seu juízo eterno que dizia, ou ainda diz por toda a eternidade. Não se pode mudar a posição do tempo. O tempo que Deus estabeleceu por toda a eternidade é único e permanecerá para sempre. Mas o gaiato, o esticado, o maldito e condenado Estado latrocida e genocida, né, da nação pecaminosa de Israel, não, isso aí tá errado.
Isso aí tá errado, eu vou mudar essa parada toda. E foi o que fez. Quem mudou os estatutos e os juízos dos mandamentos, ou da lei dos 10 mandamentos e de toda a palavra de Deus, quem deu o princípio ao início, conforme a Bíblia, foi a nação pecaminosa de Israel. Ezequiel, capítulo 5, versículo 5 ao 10. E então, dia 6, né? Depois de amanhã é dia 5, hoje é dia 3. Depois de amanhã é dia 5. E depois do dia 5 vem o último dia de cada mês, o último dia da quarta semana, né? O calendário gregoriano tem 5 semanas. Eu posso ver aqui que o calendário gregoriano tem 5 semanas. 1, 2, 3, 4. Caraca! O mês de outubro com o mês de, né? Com o mês de outubro com o mês de setembro vai ter 6 semanas. Que desgraça é essa? 1 semana, 2, 3, 4, 5, 6 semanas. 6 semanas terá o mês de outubro, né? Com uma parte, com 1, 2, 3, 4, 5 dias do mês de setembro. Vai ter 6 semanas. Que absurdo do diabo de Satanás, por meio de Israel. Porque o sábado do calendário gregoriano é a mesma desgraça e a maldição do sábado do calendário judaico. É a mesma desgraça e a maldição do calendário judaico. Portanto, o mês de outubro vai ter 6 semanas. Mas o mês bíblico ou lunar, ele é perfeito, profético e eterno. Não muda. Só existe 4 semanas e ponto final. E no dia 6 vai ser o último dia com o sábado da lua nova, vai ser o último dia, né, do 7º mês de Etanim. Só que o 7º dia, ou seja, o 7º mês de Etanim, os juízos do 4º mandamento, né, em relação ao sábado da lua nova, em relação ao sábado da criação de Deus por meio intermédio ou ainda por meio de Cristo, né, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, o 7º mês de Etanim, o último dia vai ser no dia 6 de outubro. Daqui a 2 ou 3 dias vai cair o sábado da lua nova, que não é guardado e nem lembrado por ninguém. E esse mesmo 7º, esse último dia do 7º mês de Etanim, mudado para o nome babilônio de Tishri ou Tishrei, vai ser no dia 6 de outubro, né? No dia 6 de outubro, agora próximo, hoje é dia 3 de outubro. Então, no dia 6 de outubro vai ocorrer o sábado da lua nova, né? Que pelo calendário gregoriano vai ser o último dia, pasmem, do 1º mês de um suposto ano novo judaico. Olha só quanta desgraça. Ou seja, quem mudou os estatutos e os juízos da lei, dos mandamentos e de toda a palavra de Deus, né, incluso ou inclusive dos tempos proféticos de Deus, não foi a Igreja Católica, mas foi o filho da perdição, da nação pecaminosa de Israel, o anticristo, poder político religioso, que voltou a reviver como renovo bastardo, como falso relógio profético, como falsa videira, como renovo bastardo, como filho da perdição ou anticristo, né? Foi Israel quem mudou os estatutos e os juízos da lei do Senhor. E como foi feito toda essa mudança,
toda essa troca da glória e da verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens. Eu já expliquei. Ou seja, Israel pegou o 7º mês de Etanim e disse, olha, o 7º mês de Etanim, pelo calendário bíblico, né, vai ser agora o primeiro mês de cada suposto ano novo judaico. E o nome bíblico, que era o de Etanim, né, pela palavra de Deus, né, continua sendo Etanim. Mas Israel mudou o estatuto e o juízo, que diz não acrescentar uma letra, um número, um tio ou uma vírgula, nem acrescentar e nem retirar. Né? No caso do calendário gregoriano, tem 31, o mês de outubro terá 31 dias, porque hoje ainda é dia 3 de outubro de 2021. Tem também 6 semanas. Pelo calendário bíblico, perfeito, profético e eterno, que não muda e não há sombra de dúvida, né? O calendário de Deus é indivisível, mas o calendário gregoriano ou judaico é confuso e dividido, né? Então, o último dia do 7º mês de Etanim vai ocorrer no dia 6. E o primeiro dia do 8º mês bíblico vai ocorrer no dia 7. O primeiro dia da primeira semana do 8º mês bíblico ou lunar vai cair o domingo bíblico, ou o primeiro dia da primeira semana do 8º mês bíblico ou lunar vai cair no dia 7. Mas hoje, dia 3 de outubro de 2021, pelo calendário gregoriano ou judaico de Jerusalém ou de Israel, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus para sempre, pelo calendário gregoriano, hoje é o primeiro dia da semana. Ontem foi o sábado da desgraça, o sábado do diabo e de Satanás. Então, hoje, dia 3 de outubro, né? Hoje, dia 3 de outubro de 2021, é o domingo, o falso domingo. Mas o primeiro dia da primeira semana do 8º mês bíblico vai cair no dia 7. Então, se houve uma troca, né, do sábado da criação de Deus, né, para o sábado do diabo e de Satanás, conforme o calendário gregoriano e judaico da igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, se houve uma troca do sábado, consequentemente houve uma troca também do primeiro dia da semana. Mas a igreja maldita do diabo e de Satanás, a igreja adventista do 7º dia de Satanás, né? Ela diz que o anticristo, ela ensina errado, dizendo que o anticristo, o filho da perdição, ainda vai trazer uma lei para ser sancionada ou aprovada, e assim todos passarão a guardar o domingo, quando tudo já foi adulterado e modificado pela nação pecaminosa de Israel. Mas a igreja adventista do 7º dia de Satanás permanece ensinando errado, né? Permanece ensinando errado, dizendo que o anticristo, o filho da perdição, ainda vai chegar, vai trazer um decreto, uma lei, para que seja mudado o sábado para o domingo. Espera aí, eu percebo que dia 2, ontem, ocorreu o sábado do diabo e de Satanás. Então, se o sábado da criação foi mudado ou trocado pelo sábado do diabo e de Satanás, conforme o sábado
né, do calendário gregoriano e judaico, da igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, consequentemente, o primeiro dia da semana, o domingo, já foi adulterado também. Por exemplo, hoje, dia 3 de outubro, hoje não é domingo. O domingo, ou o primeiro dia da semana, porque eu sei que o sábado da lua nova é o último dia da quarta semana, é o último dia de cada mês. O sábado da lua nova é o último dia de cada mês. Né? É o último dia de cada mês, o sábado da lua nova. Vai cair no dia 6 de outubro de 2021. E, consequentemente, no dia 7, porque a lua já vai ter aí um pouco de claridade, pelo menos, conforme eu posso ver aqui à minha frente, ela vai ter 2% de claridade. Na lua nova não há claridade nenhuma, né? Para mostrar que o sábado da criação é sim o sinal de Deus no céu, conforme o sábado da lua nova. Né? O sábado de Deus é conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Então, se eu sei que o sábado da lua nova ocorre ou deve ocorrer no dia 6 de outubro de 2021, e o sábado da lua nova é o último dia da quarta semana, é o último dia de cada mês. Então, consequentemente, no dia 7 ocorrerá o primeiro dia da semana, o primeiro dia da primeira semana do 8º mês bíblico. Olha a diferença. Somente no dia 7 vai ocorrer o domingo. O domingo conhecido pela Bíblia como o primeiro dia, né, desta primeira semana do 8º mês bíblico. Então veja a desgraça ou a abominação que praticou a nação pecaminosa de Israel. Porque se o sábado do calendário gregoriano é a mesma desgraça do sábado maldito do calendário judaico, o domingo, o primeiro dia da semana do calendário gregoriano, é a mesma merda do calendário judaico. Né? E então, hoje, dia 3 de outubro de 2021, né, é o falso primeiro dia da semana, é o falso domingo. Porque o primeiro dia, ou o primeiro dia da primeira semana do 8º mês bíblico ou lunar, vai ocorrer no dia 7 de outubro de 2021, daqui a 2 ou 3 dias. Hoje é dia 3. Então perceba que se o sábado da criação foi trocado pelo sábado do diabo e de Satanás, o domingo, o primeiro dia da semana bíblico, também foi adulterado, foi trocado. Por quem? Pelos profetas de Jerusalém, né? De onde saiu a abominação da mentira e do engano. E por esta razão ou motivo, toda a população mundial está caminhando a passos largos a maldição e a condenação eterna.